Broadcast é um oferecimento de Ares Consultoria Logística, soluções rumo à eficiência, superando expectativas a cada entrega. Fala, turma, tudo bem? Fala, Gildo Lopes, como é que você tá, meu caro? Grande Rogério, prazer, cara, estar aqui contigo. Tudo bem? Fala, Fred. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Gildo, você viu que alta produção aqui, né, mano? Cara, olha, me senti realmente na TV aberta. Negócio muito maluco para entrar ao vivo. A gente abre hoje a 14ª edição do nosso broadcast, né? Maravilha. Patrocínio da Ares. Eu representando a Ares junto com o Fred aqui, a gente representa essa empresa que começa agora já, apesar do CNPJ novo, né? Mas com uma vasta experiência aí com a galera, literalmente os dinossauros do rock que a gente trouxe da logística para compor o corpo diretivo da Ares. E obrigado, Gildo, antes de qualquer coisa, agradecer a gentileza por você ter aceitado o nosso convite. E não sei se você acompanhou, né? Você deve ter visto aí as nossas postagens no LinkedIn. A gente começou de uma forma muito simples, né? O broadcast, tirando simples fotos, né? Dos nossos encontros e aquilo, né? A gente sonha de uma forma e vai cada vez mais caminhando para alcançar o sonho de verdade, né? E o fato de você estar aqui hoje com diretor de TV, cuidando da gente, né? Guia de caractere, sequência de entrada, isso é uma mega inovação para nós, né? Que começamos agora essa nova jornada aí, com a Ares patrocinando esse broadcast, que é um momento de broad mesmo, e a ideia é essa, né? Por isso que chama broadcast, né? Uma analogia ao broadcast, mas aqui a gente tem o broadcast, né? Já visto que a gente traz os nossos colegas, os nossos amigos, executivos de empresa, para falar um pouquinho sobre histórias, falar um pouquinho sobre logística, falar um pouquinho sobre experiência. Então a gente quer te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. Você hoje executivo, né, numa grande empresa de vestuário no Brasil, e eu coincidentemente ouvi aqui, a empresa foi fundada em 1841, Gil. É uma empresa centenária, Mas assim, antes de mais nada, boa. Pode falar. Acho que antes de mais nada, Rogério, queria dar uma boa noite aí para você, para o Fred, agradecer o convite, fiquei super honrado com o convite, porque de fato eu vi lá o começo de vocês no LinkedIn, a gente vai ali dar uma curtida, vai lá dar aquela sapeada no post, e estar aqui participando agora, eu me sinto super honrado por todos que já passaram por aqui, né? Pessoas especialistas, pessoas feras aí da logística. Então, obrigado aí mais uma vez e vamos lá para esse papo, acho que é muito legal. E nessa nossa jornada hoje, esse papo de 1 horinha, a gente separou em 3 momentos, tá? 3 momentos, assim, bem específicos, né? Porque isso aqui, como vai ficar gravado, muitas pessoas vão ver, o nosso objetivo é esse, é aquela velha história, né? Quem tem experiência tem o direito de falar. Então, a ideia é trazer pessoas que têm experiência, falarem das suas experiências, e isso reverberar em forma de conhecimento para quem assistir o nosso broadcast, para quem for divulgar e tudo mais, né? E de uma forma até irreverente, a gente começa o primeiro tema, Gildo. Aqui a gente costuma dizer que não tem história do fundo do baú. Aqui tem história do container, né? De logísticos, dos bons e velhos logísticos, com histórias do fundo do container. E a gente queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente algumas histórias que você tem aí, literalmente, do fundo do container. Eu sei da tua história, começou, pelo menos quando a gente conheceu lá, eu diria há mais de 15 anos atrás, se bobear, eu não lembro, né? Por aí. Mas foi especialista em transporte, né? Depois foi para a área de processos, projetos, hoje é responsável
pela área de projetos, processos, inovação, né? Se você pudesse falar para nós um pouquinho, né? E quais histórias a gente pode ouvir do Gildo, direto do fundo do... Boa. Bom, Rogério, acho que começando aí pelo gancho que você puxou, né? Hoje eu trabalho numa grande empresa aí de varejo de moda, centenária. Hoje eu trabalho na C&A e sigo minha carreira de logística até então. Mas eu separei, quando você me provocou aqui na pauta do que a gente poderia falar, eu preferi ir lá atrás, sabe? Porque a gente trabalha por muitos anos na logística, mas as boas lembranças, ela sempre é do passado, né? Eu disse que a lembrança, você olha para o passado, né? Assim, o presente, daqui a pouco a gente vai falar, né? Lá na frente, no futuro, a gente fala dos dias de hoje. Mas eu acho que a cada tempo que vai passando, você vai valorizando mais certas histórias. E eu separei algumas aqui, interessante falar, que a gente, né, como profissional, e você citou bem aí, a gente trabalhou juntos na Colômbia, né? Acho que uns 15 anos atrás, ali, quando a gente se conheceu. E o mundo vai, né? Vai indo, cada um seguindo o seu caminho, mas eu costumo dizer que esse mundo de logística é pequeno e a gente se encontra, né? Então, a gente, hoje aqui, falando, né, no canal aqui de vocês, no broadcast, olha só, nem imaginava um negócio desse, né? Pensando lá quando a gente se conheceu. E essa é uma história que eu puxei, assim, foi quando eu comecei na logística, que algo interessante aconteceu esses dias. Meu primeiro trabalho, acho que talvez eu vou entregar a minha idade, meu primeiro trabalho em logística foi configurando celular. Na época não existia história de chip. Lá eu configurava celular. Os celulares da Telesp celular, eles eram configurados por região. Não sei se vocês lembram disso. Eu tive um Nokia 5120, que era assim, né? Você era na loja, comprava o aparelho e programava o aparelho, não tinha chip. Eu lembro porque, sei lá, eu acho que eu vi no túnel do tempo do video show, porque não lembro disso. Lá era... Meu gradiente PT 910 com bateria estendida, mas tudo bem. Pois é, era desses jacarés aí, né? A gente brinca hoje em dia, aqueles jacarés. E eu comecei na logística nessa operação, que você fazia lotes lá dos celulares que iriam para Campinas, os celulares que iam para Santos, era assim que era a distribuição de celular. Então, ali foi meu primeiro contato com logística. Eu nem sabia o que era. Pô, precisava trabalhar, né? Então, ainda com 18, né? 17 para 18 anos, precisava trabalhar e fui. E tive um gestor lá, né, nessa época. Na época era Telesp celular, que depois foi vendido. Eu vivi lá a transição para Vivo, ali em 2003. E esse gestor da época era uma pessoa super competente já naquela época, né? Hoje em dia, então... Hoje ele já é um executivo de destaque nas Casas Bahia. E aí eu encontrei ele, cara, num evento, agora recente, uns 2 meses atrás. Eu fiquei sabendo que ele ia, inclusive ele ia apresentar um case nesse evento. Eu falei, faço questão de ir para encontrá-lo lá, né? E é um pouco disso, assim, né? Que a gente conhece pessoas nessa trajetória de logística e a gente fica tempo sem se falar, mas quando se vê, parece que a gente se viu ontem. Parece que foi ontem. E, cara, foi um momento tão gostoso, assim, da gente lembrar dessa época, né? E ele, foram grandes aprendizados. Então, até cito o nome do senhor José Wilson. Talvez ele veja esse vídeo aí, deixa um abraço para ele. Ele, o Cláudio Freitas, foram os primeiros gestores, assim, que me deram os primeiros caminhos da pedra, sabe? Do que é logística. Então, guardo no meu coração essa galera dessa época. Que legal. E você acha que foi nessa época, por essa lembrança sua, Júlio, que o mosquitinho da logística te picou e depois você não saiu mais? Sim. Cara, eu não tinha isso como plano de carreira, Fred. Assim, eu fui para a logística porque foi um primo que abriu essas portas no trabalho, mas não tinha pretensão nenhuma de trabalhar em logística. Mas foi ali que eu decidi, cara, acho que é isso que eu quero para minha carreira. E assim, comecei a buscar, sabe, conhecimento. Eles falavam, né, na época lá existia o e-commerce, mas lá se falava de loja virtual. Cara, assim, era uma salinha de 10 metros quadrados, umas prateleiras, era o celular. Ali era a loja virtual, que hoje se fala de e-commerce. Era isso. E já era algo, assim, futurista, né? Mas é muito legal isso, né, da gente referenciar mentores, né? Referenciar... Eu pude ter a honra de receber aqui no broadcast, né? Também posso citar o nome, mas um
quando eu comecei no Armazém Gerais Colúmbia, na rua José Rodrigues Pinheiro, lá na cidade industrial, em Curitiba, em 1990 e blá, né, 96, né, recém-chegado na unidade, seu Nivaldo Tuba, né, que, puxa, nos recebeu, o primeiro a aceitar o convite, né, e eu era o estagiário, né, eu era o menino da TI, né, e em Curitiba não é o que eles falam, é guri, né, eu era o guri, era o piá da TI, né, trocava os cartuchos lá e tal, e foi muito legal poder revê-lo aí, né, rever o Nivaldo agora, e fora outros gestores que me apoiaram também nesse começo, né, gente que me pediam coisas, e eu digo assim, que naquela ocasião, lá naquela ocasião, a gente fala muito sobre chefe versus líder, né, hoje, né, cara, eu entendo que eu tive líderes, não tive chefe, até porque os poucos chefes que eu tive duraram muito pouco tempo, né, como empresa, e isso eu acho que me forjou um pouco também, né, nessa questão de liderança, essa questão de como lidar com esse tipo de situação, né, e aí vem também a questão para você, como é para você hoje, Gildo, e quem sabe tendo os ensinamentos lá atrás do senhor José Wilson, né, experiências passadas, você gerir equipes hoje, né, dentro desse tópico nosso ainda de histórias, né, porque lidar com gente, cara, é lidar com gente, né, eu costumo dizer que eu sou analista de sistemas mais comercial que eu conheço, né, mas lidar com gente é difícil, relacionamentos, pessoas, como é para você hoje ver o Gildo daquela época e hoje o Gildo como gestor, como liderando os times aí na C&A? Olha, Rogério, passa um filme assim, né, na cabeça, e é um processo de evolução, né, e tem momentos da nossa vida, e na minha carreira foi assim, a gente tem que virar a chave, sabe, de algumas coisas. Então, a gente ali começou, né, no nível técnico, você vai lá, você é o assistente, você é o analista, você é cobrado tecnicamente. Quando você começa a assumir uma posição de gestão, a primeira coisa que você tem que fazer é virar essa chave. E eu demorei um pouco para entender isso, né? Então, quando eu começo a pensar que os meus primeiros desafios de gestor, tinha na cabeça que era para entregar resultado, né? E sem pensar em pessoas, cara, né? Era o grupo que tinha que entregar. E no final, o aprendizado que fica é que a gente precisa trabalhar com o engajamento das pessoas, né? Motivar as pessoas, dizer para ela o porquê que ela está fazendo isso, né? E você tirando um pouco mais o pé do técnico. E isso é difícil, assim, para quem tem esse início de carreira mais técnica, fazer essa virada de chave é sempre muito desafiador. Então, hoje eu sentado numa cadeira de gestor, tem que se policiar a todo momento, né? Primeiro, garantindo o entendimento da equipe do que precisa ser feito, né? O engajamento ali, o porquê que ela está fazendo, e cada vez menos você trabalhando no dia a dia, no técnico, e muito mais trabalhando, de fato, na gestão, assim, na gestão inspiracional, na gestão de, cara, qual é o direcionamento. Então, acho que é um pouco disso, assim, quando eu olho para trás e hoje o Gildo, sabe? Então é olhar para o mesmo assunto, mas de um jeito diferente. Legal. Isso é muito interessante, né, Gildo? Porque, adicionalmente a isso, né, a gente vem passando por gerações de pessoas, a gente já tem a dificuldade, né, dessa questão de virar chave e tal, e mais do que isso, a nossa atividade, a logística, é muito dinâmica, né? Cada hora chega uma tecnologia nova, um processo novo, uma forma nova. Então, você tem toda essa dificuldade, e eu costumo dizer que parece que a vida do profissional de logística, baseado no gestor de logística, é um monte de pratinho, né, rodando. Aí você vai equilibrando os pratinhos, né? E a cada dia que passa é um prato diferente, é uma varinha diferente, é uma velocidade diferente. Isso vai somando a tudo e acaba que a gente vai se desdobrando em cima disso, né? Aumentando um pouco essa dificuldade da gestão das pessoas. Mas no final é isso mesmo. Eu acho que
o propósito que move as pessoas, aí você disse bem, né? Poxa, quando você conversa, mostra o propósito, a pessoa começa a entregar mais do que ela consegue, né? No dia a dia, porque ela também tenta colocar ali na vida dela, né, aquele propósito como um objetivo de ser alcançado, né? E eu acho que isso que é a primazia, vamos assim dizer, do gestor de logística, é colocar isso em prática, né? É muito legal que você falou que é bem isso mesmo. Pois é por aí. E eu até conto aqui uma outra história, que um outro grande mentor assim da minha carreira e que começou a me dar o despertar para a liderança, e eu também cito o nome, quero dizer, o Elias Barbosa, o Barbosão aí, esse grande Elias, né? Nós vamos trazer ele aqui para falar. Cara, esse daí eu não vou perder por nada. Só tá difícil achá-lo, né? Só tá difícil achá-lo sentá-lo, né? Ele. Não, uma hora consegue. Porque agora ele tá, né, tarefado demais, agora, né, tocando a empresa dele, deve estar com muitos desafios lá. Mas ele vai achar isso. Eu acho que nós vamos ter que mandar um bid para ele. Então, vamos fazer uma cotação para mim aqui, me apresenta. Aquele agora quer chegar e agora pegadinha do malandro, vamos falar. É verdade. Cara, mas eu cito ele, assim, um gestor que me deu muito, me patrocinou muito, porque quando eu comecei a trabalhar com ele foi quando eu fiz minha transição para a área de transporte, né? Porque minha carreira começou como ali na operação, como eu citei, depois eu fui para inventários. Cara, fiquei fazendo um trabalho de inventário, na Colômbia teve anos lá da gente trabalhar direto, quase 30 horas, né, fazendo inventário. Hoje em dia as empresas não aceitam mais isso, não. Né? Foi naquela época que a gente trabalhava assim, nem maluco. Mas, Gildo, não se iluda. Porque não iluda ninguém, né? Não iluda ninguém, porque vou dizer para você que tem que quando olha para um Kardex ali, chora, viu? Olha, foi um período assim da minha vida que o filho chorava e a mãe não via, cara. Mas olha, foi muito aprendizado, cara, na Colômbia. Olha, eu vou te falar que ali foi uma escola, assim, eu falo isso com muito orgulho, sabe? O Rogério, né, o Fred, acho que trabalhou lá também, né? A gente não trabalhou depois. A gente trabalhou em épocas, na mesma época, mas todo mundo que passou por ali, hoje você vê assim em destaque, sabe, no mercado. Isso é motivo de orgulho, assim, né, por ter trabalhado. E para mim foi uma grande escola, né? Foram 8 anos e ali eu comecei no trabalho de inventário, né? Então cito esses momentos ali de final de ano fazendo multi-clientes, inventário para tudo que é lado. Mas como eu disse, foi uma escola. Mas eu ia chegar quando eu fiz minha transição para o transporte, né? Foi quando eu fui trabalhar com o Elias. E ali foi o começo da minha transição para a cadeira de gestor, né? Tinha os desafios comerciais ali, desafios de compra de frete, e teve uma vez, né, que foi minha primeira viagem, né? E acho que isso para todo profissional, né, que começa a subir, seguindo a sua trajetória, e a empresa fala assim, vamos fazer uma viagem. Fiquei super empolgado, ia para o Rio de Janeiro, ia fazer uma viagem pela empresa, aquele negócio todo, né? Hoje em dia você já meio que evita até uma certa viagem, né? Não quero, então. Mas naquela época, né? Você tem que ir mesmo, não dá para fazer por videoconferência e tal. Mas foi muito interessante essa primeira viagem, porque o desafio era, vai lá, a gente tinha acabado de fechar um cliente no Rio de Janeiro, vai lá, você precisa reorganizar toda a área de transporte. Cara, eu não sabia nem o que era roteirizar um caminhão. E roteirizar uma rota, né? Aí eu falei, cara, tá bom. E eu fazia faculdade nessa época, eu passei na biblioteca um dia antes, né? Eu ia embarcar no outro dia. Fui lá na biblioteca, peguei um livro de logística e fui lendo no carro, no táxi, no avião. Você entregou de novo a sua idade, né? Porque ir na biblioteca pegar um livro... Você entregou de novo a sua idade, porque ir na biblioteca pegar um livro... Né? Então, pois é, eu sou dessa época. E até hoje, né, eu gosto de ler livro. Eu não gosto de ler muito em tela do celular, não. E aí eu peguei esse livro e fui estudando. Mas acho que a mensagem principal é assim, que eu cheguei lá, com toda essa tese, né, era teoria ali do que era o que estava sendo ensinado no livro, eu falei, vou aplicar, né? É o máximo que eu sei sobre transporte. Cara, deu super certo, a gente conseguiu acertar lá o transporte, deu bastante trabalho, né? Foram quase 3 meses de trabalho, mas muito seguido dessa teoria.
Mas o que eu ia linkar é sobre essa visão de gestor, né, de liderança, de como você lidera a equipe, né? Então é uma junção dessa questão inspiracional, mas também uma base técnica, né? Você precisa direcionar bem o time. E o Elias foi um cara que me deu bastante confiança nisso, né? Me patrocinou muito. E essa, para mim, essa história de ir para o Rio de Janeiro ficou muito marcado, porque ali foi um começo de assim, cara, é possível fazer. É só a gente estudar e entender o que precisa ser feito, que a gente consegue mover as coisas, sabe? Mover as coisas e pessoas, E você entende que ele direcionou você, mas já confiando que você faria um bom trabalho, né? Às vezes de uma forma até sem a gente perceber, né? E esse é um belo papel de um gestor, né? Colocar as pessoas certas, fazendo a coisa certa no lugar certo. Isso é um belo de um desafio, né? Mas tem gestores que têm, de fato, essa perspecção, essa perspicácia de identificar e ver isso de uma forma muito rápida, às vezes até, né? Identificar o talento e colocar ele no ponto certo e desafiar o colaborador, né? Que muitas vezes, até tem uma tese que diz isso, que às vezes a gente não... a gente sempre pode fazer 30% a mais do que a gente pensa que a gente pode, né? E muitas vezes essa chave precisa ser virada. E o papel do gestor é esse, né, Gildo? O papel do gestor é esse. Você se vê um pouco hoje, José Wilson e Elias no seu time? Olha, sim, eu digo que eu tive muitos gestores aqui, né, na minha trajetória. Depois vai ter outro momento, a gente pode falar de mais alguns aí. Vai ter o Marcelo Neiva, o Barcelos, sabe? Tem uma galera aí que com certeza eu consegui absorver um pouco de cada, sabe? Uma característica de cada um para ser o que eu sou hoje. Então, sim, respondendo a sua pergunta, me vejo algumas vezes como eles faziam na época, né? Quando eu era ali meu líder direto. Então, sim, a gente acaba se espelhando, né? E tentando fazer esse papel de líder, né? Legal. E partindo agora para um segundo tópico, Gildo, a gente colocou aqui num formato também, você falou sobre inventário, né? A gente coloca um tópico aqui no broadcast chamado inventário de memórias, né? Mesmo que esse inventário tenha a primeira, a segunda, a terceira contagem. Que não acaba nunca. Que não acaba nunca. Mas de você poder falar um pouquinho também de experiências vividas que você entendeu que foram, quem sabe, bons momentos, mas também aqueles que, que deixou a gente, deu aquela vermelhada, sabe? Deixou a gente como aprendizado. Então a gente tem esse tópico aqui de inventário de memórias, né? Seja a primeira, segunda ou terceira contagem. E de você poder falar para nós um pouquinho a respeito desse seu inventário de memórias na logística, quem sabe até um pouco mais recente agora, depois da tua chegada na C&A, imagino porque foi uma mudança, eu diria, brusca para você, né? Não sei, dentro da sua área, como foi isso, quais os aprendizados que você levou nesse momento. Legal, boa. Eu começaria, acho que, falando um pouco a gente já citou aqui, né, sobre esse momento de transição, né, de uma cadeira técnica para uma cadeira de gestão. Acho que a minha chegada na C&A, eu vivi um pouco disso, né. Eu tenho dois momentos, assim, para contar. Então, acho que esse da C&A, minha chegada, e quando eu cheguei lá, era para uma cadeira de analista, então eu estava fazendo eu fiz uma transição mais lateral, né, então tinha um desafio mais técnico. Mas em seguida, assim, logo alguns meses depois, já veio essa posição de liderança para liderar de fato equipes e fazer a entrega que a gente precisava. Então, para mim, aquele momento foi uma transição difícil, você virar essa chave de, cara, você não é mais cobrado pelo técnico, você é cobrado pela equipe, pela produtividade da equipe, pela gestão da equipe. Então, ali foi um momento bastante delicado, porque eu não entendi algumas cobranças,
E, cara, tava muito óbvio. Se você olha o Gildo hoje, cara, era muito óbvio o que o gestor me cobrava naquela época, mas naquela época era difícil interpretar isso. E foi quando eu dei uma parada, assim, uma visão mais... Deixa eu entender em que momento que eu estou profissionalmente, e fui atrás de treinamentos específicos, né? Assim, de buscar essa técnicas de liderança, né? Programação neurolinguística, fiz treinamentos mais específicos, para conseguir ter ferramentas, além da própria empresa também, né? Disponibilizou bastante treinamentos específicos para formar o Gildo como gestor, de fato. Mas foram momentos, ou foi uma fase assim bastante dolorida, né? Você está fazendo uma mudança muito grande, né? Como carreira. Então acho que esse é um primeiro que eu pego assim como um aprendizado. E um segundo, acho que eu talvez cito, e voltando um pouco antes na história ali, né, na época de Colômbia, quando eu estava na área de fretes, uma área mais técnica, e e aí por uma mudança da empresa, cara, a gente precisa juntar as coisas, né? O cara técnico não pode ficar longe do cara que faz o projeto, você tem que andar junto. E aí eu migrei para a área de projetos, com essa proposta, né, de ter um escopo maior, né, não é só o técnico ali, a operação, mas também desenhar projeto. E nessa transição, para mim, na minha cabeça naquele momento, vai ser super tranquilo, vai ser super fácil, cara, eu entendo do técnico, eu entendo da operação, vou chegar em projetos, eu vou conseguir fazer tudo que tem que ser feito, vou voar. E foi bem assim que aconteceu. As coisas meio que foram por um outro caminho, assim, não entendi a dinâmica de projetos também, e foram momentos bem difíceis, né, da carreira, porque comecei a ser cobrado de forma diferente e não tinha essa capacidade técnica de projetos. Então, isso também ficou como um aprendizado de, assim, a gente achar que sabe tudo e no final a gente não sabe de nada, sabe? Então, é um aprendizado constante. E dali foi quando eu também tive esse estralo de, cara, eu preciso me especializar. E aí foi quando eu fiz minha pós-graduação em logística. E foi aí a ponte para a C&A. Né? Foi ali que eu conheci uma colega de aula e que numa dessas conversas de corredores, poxa, tem uma oportunidade na C&A, poxa, talvez é para o teu perfil. E assim, ela abriu as portas, colocou meu currículo na mão da pessoa certa e acabou dando certo a minha ida para a C&A. Então, no final, acho que a mensagem que eu resumo aqui, que foi a minha trajetória nessa visão de aprendizado, é que, cara, a gente sempre precisa ser intencional no que a gente faz, né? Então, para mim, esses 2 momentos difíceis de carreira me despertou cara, eu preciso buscar um conhecimento específico. Então, eu preciso ser intencional, tenho que ir lá estudar sobre isso, sabe? Seja um treinamento técnico em liderança, seja uma pós-graduação para ter um entendimento mais de negócio, como construir um projeto e tudo mais. No fim, é isso, acho que essa é a mensagem. E eu acho um negócio interessante no que você bem disse, né? Você sentiu a necessidade de ir atrás de mais conhecimento porque você foi exposto a novas situações e nós, como profissionais de logística, somos provados todo dia por novas situações, né? E aí agora, olhando um pouco do presente, né? Quando a gente fala de ansiedade, né? A gente muitas vezes encontra esse pessoal mais novo, né, de uma geração mais nova agora entrando nas empresas, e aquela ansiedade, mas eu tenho que ser promovido, eu faço muito, ganho pouco, não sei o que, tal. E você vê que a minha também foi assim, ela é totalmente divergente, vamos assim dizer, questão de ansiedade, né? Ou seja, você não tinha ansiedade para crescer na empresa. Na verdade, você foi atrás da sua ansiedade por ter mais conhecimento para tratar o seu dia a dia, né? E como que a gente vê a diferença, né? E talvez este seja o caminho do sucesso, né? É você sempre se pautar ali, a se expor em alguma coisa que você talvez não conheça, né, é novo para você, e realmente você não esperar uma empresa te dar um treinamento e nada disso, é você ir lá buscar um livro na biblioteca, ir lá fazer um curso por você mesmo, e você vê que a fórmula ela é perfeita, né, buscou conhecimento, aplicou, mostrou que sabe, você dá um passo a mais, e a vida, né, vai mostrando esse caminho de uma forma bem, sei lá,
transparente, né? Eu acho isso fundamental, até uma mensagem, né, para o profissional do dia a dia de hoje, né? Para segurar um pouco essa ansiedade de, eu quero crescer profissionalmente. Peraí, vamos, você sabe fazer o que você tem que fazer? Você virou especialista nisso? Você correu, minha empresa não vai me dar treinamento? Talvez não, mas qual que é a sua vontade, né, de chegar lá? Né? Acho que a tua história se encaixa bastante bem assim, nesse que a gente está vivendo hoje, né, no dia a dia, né? E eu vou te dizer, Fred, assim, que eu também faço uma leitura do hoje em dia, né, que a gente é bombardeado de informação, bombardeado de cursos na internet. Assim, o acesso tá super fácil, cara. É só ir lá, dar um play, você tá aprendendo. Só que para mim tem um equilíbrio aí. Você pode aprender de tudo. E tem gente que fala que, olha, vou ali, vou aprender culinária, vou aprender não sei o que lá, vou aprender sobre economia, vou aprender sobre política. Cara, mas tá, qual que é a intenção? E aí eu faço esse filtro. Cara, e na minha história é um pouco disso. Assim, quando eu digo a gente tem que ser intencional no que faz, eu vou fazer um curso para quê? Eu vou fazer um treinamento para quê? Sabe? Não sair absorvendo tudo e achar que, eu vou aprender e vou ver depois lá na frente o que eu vou fazer. Não, cara, você não vai fazer, você só vai ter conhecimento e vai ficar aí, você não vai conseguir botar em prática. Então, nesse mundo hoje em dia digital, onde você tem informação à vontade, é muito mais o exercício, cara, fazer um filtro, o que aquilo ali vai me dar de possibilidades. E além de ter uma vasta gama de informação, todo mundo fica na superficialidade, né? Ele lê o título do livro, não, já li esse livro. Ele lê o título da matéria, não, já sei o que tem dessa maneira. Fica muito na superfície, né? Não se aprofunda. Aí você bem disse, né? Ele vira um especialista de tudo, mas não sabe fazer nada. Exatamente. É bem isso, né? Como diria meu falecido pai, é o técnico do tudo, especialista do nada, né, mano? Isso aí. Né, a pessoa que busca, e vocês sabem que me veio agora também, né, isso, como da mesma forma que a gente é bombardeado de oportunidade, de conhecimento e tudo mais, né, especificamente para o profissional de logística, tem uma palavra muito forte também, que é a famosa pressão, né, essa new generation, essa nova turma, né, que se forma agora, né, que está chegando agora, que quem sabe muitas vezes já chegam mais ou menos por cima, sem, né, já olhando a cereja do bolo, né, querendo a cereja do bolo, sem antes colocar o fermento para fazer o bolo acontecer. Eu vejo muito isso, a gente visita empresas todos os dias, eu e o Fred agora nessa jornada de Ares, a gente, é nítido isso, né, como profissionais pulam, né, literalmente pulam de empresa em empresa por conta do fator pressão, né? Esses dias eu estava vendo um feed numa rede social, pressão e tensão. Não sei se vocês chegaram a ver. Pressão, todo mundo sofre. Desde do seu nascimento, você é pressionado para cair fora dali, você é pressionado para respirar. Daqui a pouco, para passar de ano, você é pressionado para começar a namorar, depois que você casa, você é pressionado para ter filho, você é pressionado para casar. Pressão você passa todo dia. E isso é natural, né? E as pessoas têm que saber absorver isso. Quando você vai para o meio profissional, e entra um pouco nessa vereda de inteligência emocional, né? De saúde emocional, que se fala e se comenta muito hoje, e isso é muito importante, né, do profissional que literalmente aguenta a pressão. E eu vou dizer cá entre nós, né, e você citou muito uma escola que nós tivemos, Gildo, chamada Colômbia, aquilo ali foi uma panela de pressão que a gente soube dosar muito bem, cara, porque, olha, eu tenho cenas épicas, assim, épicas, né. Esses dias eu estava comentando aqui em casa sobre isso. A minha esposa já chegou a ficar 6 horas me esperando para sair da empresa no horário das 6 da tarde, ali na Tamboré. Ela ficou junto com meu filho mais velho, que era pequenininho na época, esperando conciliação de inventário
para subir arquivo. Nossa, mano, isso é E fora as 70 e tantas horas que a gente ficava dentro de data center, como eu vinha da área de TI, né? Esperando o processo acontecer, e pressão do cliente, e pressão de diretoria, e pressão pelo resultado, né? Agora, a tensão é diferente. E a gente passou por isso, cara. Passou por isso. Né? Agora, a tensão é diferente. A tensão é maléfico, né? Isso começar a te causar mal, né? A tensão faz mal. Então, eu diria para o profissional hoje, né? Principalmente essa turma nova, cara, pressão você vai ter que aguentar. Você quer trabalhar com logística, irmão? Você quer trabalhar? Eu sou apaixonado pela logística. Ótimo. Então, já vou te dar um livro aqui para você entender como é que é. Vou te dar a cartilha do negócio para saber o que é pressão. O que é pressão. Né? E especificamente nesse meio, isso tem uma pitada aí uma pitada não, mas algumas boas colheres para adicionar esse caldo aí, né? Não sei se vocês pensam dessa forma também, né? Sim, sem dúvida. Isso é verdade. Mas enfim, e olha, e caminhando agora para esse finalzinho, Gildo, a gente entra num momento bacana aqui, né? A gente sempre foi pré-programado a deixar o mapa de gestão à vista tudo lindo, né? Lá na entrada do armazém. Ontem eu e o Fred, nós visitamos uma grande empresa de tubos e conexões, não vou citar aqui, é gigante o gestão à vista, né? Na entrada. Tudo bem que de longe a gente já via uns vermelhinhos ali no gráfico de vagas e tal, como é que tá esse negócio. Mas a questão é assim, no teu quadro de gestão na vida, Gildo, versus o quadro de gestão à vista, mas fazendo essa analogia, é que qual indicador, qual dashboard não pode faltar na sua gestão na vida, Gildo? Essa é uma boa e ótima pergunta, viu, Rogério? Eu refleti bastante, assim. E a nossa gestão à vista, as empresas, elas sempre vão mudando, né? Vão mudando, vão evoluindo e vão melhorando seus indicadores. Mas, cara, eu digo que na vida, cara, a gente tem que ter um indicador já, assim, definido desde o seu primeiro dia, sabe? Desde o seu nascimento, cara. Senão você se perde. E para mim, eu tenho 5 grandes indicadores, cara, na minha vida. Caramba, compartilha aí, compartilha. Vou escrever. Eu tenho 5, cara. Acho que tem um primeiro, cara, que é o espiritual, assim, né, cara? A fé em Jesus Cristo, assim. Isso é uma coisa que me norteia todos os dias, sabe? Então, a fé, saber o caminho, cara, que a gente tem que seguir, né, cara, saber do evangelho, saber o que tem que ser feito, é algo inspiracional. E eu tenho meus líderes também inspiracionais, né? Meus líderes espirituais. Então, o pastor Paulo Sérgio, o pastor Amélio, assim, que é da igreja que a gente congrega. Então, são pessoas fantásticas, assim, que eu tenho como uma referência. E, cara, é nesses momentos que a gente começa a refletir sobre a vida, sobre o futuro, é para essas pessoas que a gente tem que olhar, porque essas pessoas que a gente consegue se espelhar, mas com a visão muito clara de que é Jesus que é o nosso, né, nosso grande líder. Certo. Então, esse é o meu primeiro indicador, né? O segundo, colocaria que é meu indicador de saúde, né? A questão, cara, tem que estar sempre olhando para alimentação, né? Atividades, cuidar, né? Cuidar da gente. Legal. Mas tem um terceiro que, cara, acho que é o que eu tenho mais alegria, assim, cara, hoje em dia, que é a minha família, cara. Assim, sou um cara muito família e hoje tenho meus 2 filhos, que era um sonho que eu tinha, assim, de muitos anos. Minha esposa, que é maravilhosa, assim, a Bianca, e estamos juntos nessa jornada já há 13 anos. Fizemos agora aniversário de namoro, dia 28 de novembro. Então, se ela assistir depois disso, fica um beijo para ela também. E é muito... Eu digo que... Eu até conto uma história que a gente participa de muitas dessas dinâmicas de empresa, né? E teve uma proposta lá em 2016, um ano que eu estava um ano de casado. E era para fazer, assim, uma foto, como é que você vê sua vida daqui 5 anos? Sabe, essas perguntas de coaching?
Aí era para fazer um desenho. Aí eu fiz um desenho, era eu não sou um desenhista, então imagina lá, bolinha, pauzinho, né? A minha esposa, aí tinha um menino e uma menina menor. Isso foi em 2016. Eu costumo guardar essas coisas, porque eu tenho um baú aqui que eu guardo. Aí, cara, passado, corta lá 2016, vem agora para 23. Eu mexendo, não sei por que, fui lá, abri esse baú e peguei esse papel. Cara, quando eu olhei para aquele desenho, cara, eu comecei a chorar. Assim, pra ver que como isso é poderoso, cara, a gente dizer o que a gente quer. Cara, hoje eu tenho minha esposa, Bianca, meu filho Giovanni, de 3 anos, e a Lorena, de 6 meses. Cara, exatamente como eu desenhei. Então, cara, assim, essa caixinha, esse indicador família, assim, tá aquele lá 100%, já superando, sabe? Eu não tenho mais o que pedir. Eu brinco, tenho meu cunhado que a gente gosta de falar uma frase que é, cara, eu zerei a vida. E olhar para minha família é assim, zerei a vida. Esse indicador tá batida a meta. Que legal. E aí tem o meu indicador profissional, né? Que é um pouco da minha carreira, que é, cara, uma coisa que eu cuido, assim, muito, tenho muito gosto de trabalhar nessa área. Então, aqui, falar com vocês é um prazerzaço, assim, porque são profissionais e entendem um pouco, né, do nosso dia a dia, de logística, então tenho esse cuidado de sempre estar me atualizando. Tem novidades aí para 2023, não vou dar spoiler, mas já tem aí, dentro de tudo que a gente já falou, tenho vivido alguns desafios dentro da empresa, então tem que buscar conhecimento. Então, ano que vem tem novidades. E tem minha meta financeira, né, cara? Não dá para a gente também trabalhar e achar que não, cara, o dinheiro não traz felicidade. Ele ajuda a gente a ser feliz. Eu brinco. Ele ajuda a gente a ser feliz. Então eu tenho minha meta financeira, tenho um emblemático 2035, assim, como um ano que vai ser uma virada de chave que eu não acredito que eu não trabalhe mais por necessidade, e passe a trabalhar mais por gosto mesmo, sabe? Então eu tenho esse planejamento financeiro até 2035. Então estamos na contagem regressiva já, né? Pra gente olhar. 2035. Esse é o ano. Entende? Que legal. Então, esse é meu gestão à vista da minha vida. 5 indicadores. Que legal. Que legal. Muito legal. Acho que foi a primeira vez assim, que a gente ouviu bem estruturada assim, essa gestão à vista e realmente, para falar bem a verdade, que de todos que a gente conversa, assim, fala sobre esse assunto, todos os elementos que você citou aí são elementos pertinentes. Na vida das pessoas que a gente vem conversando, que tem sucesso profissional, né? A gente costuma até dizer que o sucesso profissional ele não é apartado do seu sucesso pessoal, né? Como pessoa, né? Não tem como você ser bem sucedido profissionalmente e ser mal sucedido na vida pessoal, né? E o alicerce da vida pessoal ele é muito importante para o equilíbrio do que a gente passa o dia a dia, como o Rogério bem disse lá, da pressão, da tensão, né? Porque se você não souber lidar com isso, acaba que você dá foco em alguma coisa só para, vou focar na minha vida profissional e deixa tudo para trás, daqui a pouco você está com vários problemas, né? Exato. Eu acho que a ordem que você citou é fantástica, porque alguns vão até falar assim, mas a família vem em primeiro lugar. Mas eu sou muito do sentido daquele do avião, quando a gente está no avião, que fala, se cai máscara de oxigênio, primeiro coloca em você e depois você ajuda o próximo. No seguinte sentido, se você não estiver bem, como é que você vai ajudar quem está do teu lado? Né? Então, bem espiritualmente, bem de saúde, aí a gente parte para a família, né? Porque eu estou bem equilibrado, vou para a família, para depois entender aí a minha questão profissional, né? E, obviamente, consequentemente, a parte financeira, porque a parte financeira é uma consequência de tudo aquilo que a gente tem como pessoa e profissional junto, né? Que, consequentemente, a gente tem esse acesso ao recurso financeiro, como você bem disse, gostei muito da frase, ajudar a ser um pouco mais feliz, né? Porque o dinheiro não traz felicidade, ele ajuda a gente a ser um pouco mais feliz, né? Eu gostei bastante aí da sua citação e aprendi com isso. Eu vou guardar aqui e vou copiar, fazer um plágio, viu? Eu estou com permissão de fazer um plágio. Claro, com certeza. Acho que é um pouco disso, assim, essa ordem, acho que você capturou a mensagem, Fred, é por aí. Não é aleatório essa sequência de indicadores, né? Ela é uma história que ela vai se corrobora uma com a outra.
por aí. Eu também, eu achei também, de fato, muito estruturado isso que você colocou. Eu sempre tive muito esse hábito também, né, de escrever a minha vida dos próximos 5 anos. Como é que eu vou estar daqui a 5 anos? Né? Se eu falar isso hoje, daqui a 5 anos, eu vou estar com 53 anos. Né? Eu lembro quando meu filho mais velho nasceu, há 20 anos atrás, Dildo, eu falei que eu queria viver pelo menos mais 30. Depois o Rafael nasceu, que tem 9, eu falei, eu preciso viver mais 40. Né? E assim vai essa conta. Né? E agora já começa a ter uma ideia, um vislumbre de neto daqui a pouco, né? Não já, daqui a pouco. Então, assim, é um ciclo muito legal, né? E quando você fala da sua primeira prioridade, eu acho que nós 3 aqui concordamos com essa primeira prioridade, né? Cada qual no seu norte, cada qual no seu estilo, né? Eu também sou, você sabe disso, sou o maior fã de Jesus, a minha verdade é essa, né? E eu acho que eu sempre gosto de trazer muitos ensinamentos para dentro do meu dia a dia, né? E como o Fred falou, para mim não existe dicotomia entre vida profissional e vida pessoal. Que você é de um jeito, você vai ser no outro, lógico, que você vai ter as questões ali, mas, assim, não adianta. E detalhe, uma coisa que se falou aqui, nenhum sucesso profissional compensa o fracasso na sua casa. Nenhum. Nenhuma promoção, nenhum resultado, nenhuma meta batida, se você chega em casa e está tudo bagunçado. Né? Eu tenho sempre comigo a valorização do simples, né? Valorização do simples. Hoje chegou um momento determinado do dia aqui, eu parei tudo, e eu tenho esse hábito agora, já há um tempo, né? Parei tudo, e vocês não vão acreditar o que eu fui fazer. Eu fui jogar bola no condomínio, estou aqui na minha sogra hoje, fui jogar bola com os meninos aqui descalço, um sol, rapaz, um sol. E daqui a pouco começou a chover, mas chover, e a molecada, vamos tio, vamos, eu falei, vamos tomar chuva. Uau, o Rafael chegou aqui igual um... Mas assim, momentos que eu sei que eu vou cravar na memória dele. E só que é um momento que ele sabe. Eu falei, filho, o papai não pode agora porque eu vou ter uma reunião. Né? O papai não pode, o papai tem broadcast hoje. Né? Eu não vou conseguir. Então vamos mais cedo? Vamos mais cedo. Gravar essas memórias, né, na nossa família, né, dos momentos em família, que para mim também já é segunda prioridade, questão saúde. Saúde, eu confesso que eu preciso dar um up aí, preciso dar uma melhorada. Né? O Fred, de vez em quando, me puxa a orelha aí quando ele fica com os McDonald's aqui. Né? Agora, tem a questão profissional. Hoje a gente vive um outro momento, né, de empreender, cara. E como é divertido isso, né? Eu estava pensando, as pessoas, não, empreender não é fácil no país. Empreender, cara, empreender é querer, amigo. Ou é, ou não é. Né? Quem quer faz, quem não quer... Verdade. Eu escrevi no nosso grupo hoje. Né? O Fred muito bacana, né? E é isso. E tudo isso embasado numa palavrinha pequena chamada fé. Né? Eu escrevo todo dia no grupo aqui, vai dar certo em negrito. Todo dia eu escrevo. Se não todo dia, eu falho algum dia, mas que eu escrevo, eu escrevo. Vai dar certo, vai dar certo. E a fé é exatamente isso, né? A fé é você acreditar, é você já ver o que não aconteceu ainda. Exatamente. E é quando a Bíblia fala dos olhos da fé, é exatamente isso. É você ver o que ainda não aconteceu, cara. Então, muito legal, Gildo, muito legal. Essa história do 2035 eu vou anotar aqui, viu? O convidado passado colocou também uma outra situação, que a empresa dele já vai virar Air Cargo, a empresa dele. Falou, pode esperar aí, que eu tô anotando aqui, que eu já vou fazer, não é só caminhão não, eu vou ter avião também. Uau! Tá escrito aqui. Então, 2035, brother, a gente volta e fala que eu quero saber como é que vai ser a sua renda aí, pra você não precisar mais trabalhar só.
Cara, é desafiador, assim, mas é isso. A gente tem que ter um norte, porque senão a gente se perde aqui, começa a querer antecipar certas vontades, e aí em casa a gente vai meio que dando essa, caramba, 2035 tá aí, calma, espera, não é agora e tal. Então, a gente tem esse ano como de forma muito emblemática, assim. Né? E você falando dos seus anos de casado aí e tal, eu lembro em rede social, você postando o seu casamento, cara, eu lembro disso. Você postando seu casamento, quando o filho nasceu, uma viagem que você fez, eu lembro disso, me veio aqui a cabeça agora, né? Viagem que você fez e tal, e de fato, né? Como é bênção isso, cara. Eu completei agora, dia 4, 24 anos de casado com a Jaqueline, 30 anos que a gente está junto, né? E eu tenho sempre isso comigo. Mulher, amigo, esposa da gente, é farol. Quando a esposa fala assim, ó, não vai dar certo. Irmão, você pode até tentar ir, mas não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Verdade. Agora, quando a esposa fala, vai firme, igual aqui em casa, meu bem, vai pra cima. Opa, credenciou, chancelou, né? Com a Ares foi assim, primeiro dia, eu tô pensando, vai. Né? Então, citando as suas prioridades, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Quem me conhece assim de perto sabe que eu tenho um valor muito grande por esse indicador de família, assim, é uma coisa que eu carrego assim de forma muito cuidado, sabe? E eu ouvi você dizer assim, cara, até me emociona assim, porque as redes sociais ela é benéfica para isso, assim, para a gente relembrar. Minha esposa tem um hábito aqui que ela posta tudo isso, e ela me fala assim, cara, eu não posto para falar disso hoje, eu tô postando isso pra gente relembrar lá na frente. E isso é muito poderoso, cara, porque às vezes a gente se apega ou se pega em alguns momentos da vida, cara, e esquece o que já viveu de coisas boas, e as redes sociais, para nós, aqui, pelo menos aqui em casa, serve para isso, sabe? Para ser um motivador. Aqui no corredor de casa, eu não vou conseguir mostrar, mas a gente tem um quadro aqui. Depois eu mando a foto para vocês. Legal. Um quadro com várias fotos de viagens que a gente fez. E todo dia que eu acordo e eu passo aqui no corredor, eu olho para essas fotos, cara, me dá uma motivação, dizer assim, cara, a gente está no caminho certo. É para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente vive a pressão do dia a dia na logística, sabe? Então, quando eu falo da minha família, assim, então, quem me conhece sabe, eu me emociono. Vou parar de falar, senão eu vou passar vergonha aqui. É para isso mesmo, né? E colocar meta junto com essa turma, colocar meta junto com a família, né? Eu tenho alguns quadros de metas aqui. E você sabe que interessante, a gente tá falando mais um minutinho. Volta e meia, eu escrevo um quadro aqui em casa. Eu já fiz isso 3 vezes. Preciso fazer uma nova agora. O quadro aqui se chama assim, Respostas de Deus para Nós. E é um rito aqui em casa, coloca na geladeira, para a gente lembrar todo dia. Tem coisa minha, tem coisa da Jaqueline, tem coisa do Rafael. Já teve coisa do Rafael de ir bem na prova, do Vitor passar em prova, tal, né? Tal. E é impressionante, porque eu coloco o dia e a hora. O primeiro quadro que eu fiz, Gildo, foi em 2000 e... Não, desculpa. O primeiro quadro que eu fiz foi em 2003 para 2004, quando a Colômbia estava para me chamar de novo, para eu ir para São Paulo. Foi o primeiro item. Resposta da Colômbia, tal. E eu coloco o dia e a hora que Deus deu a resposta. Aí a gente olha isso todos os dias aqui para a gente lembrar. Opa, cirurgias do meu filho, então, o mais novo, do Rafael, nem se fala, né, cara? Vocês sabem, eu acompanhei. Aí, tá lá, tudo registrado. E tudo guardadinho para fazer isso que a sua esposa falou. Para a gente relembrar e trazer à memória aquilo que traz esperança para nós. Né? Isso é muito legal. Eu tenho meu quadro de meta aí na Ares também, mano. Hoje eu bati minha primeira meta. Parabéns. Bati, mano. Isso aí. Bati minha primeira meta, mano. Precisa celebrar.
Então, não. Ah lá, é assim. Pede rir, né? É simbólico, né? Cheque. Mas é isso aí. Gildo, a intenção do broadcast é essa, mano. Ser um papo super descontraído e assim, emotivo, né? Com conteúdo. A gente falou de logística, a gente falou de vida, a gente falou da gente, e eu espero que isso, de fato, possa ajudar muitas pessoas. E você não sabe o poder que isso tem quando a gente exemplifica as coisas. Quantas pessoas queriam ouvir, por exemplo, profissionais que estão na busca por recolocação, ou estão buscando aquela promoção, ouviram aqui falar sobre pressão, sobre trabalho, sobre história na logística, mas se não tiver uma base, não tiver, eu não vou falar religião, porque religião é uma coisa, e você acreditar, né? Você comentou, acreditar a gente tem essa mesma fé em Jesus. Se a pessoa não tem isso, cara, e não tem essa base familiar, irmão, melhora isso, porque você vai estar bem. Então, pessoas que vão ouvir isso, vão ver, putz, ou às vezes até o pessoal lá da empresa, hein, Gildo? Cara, eu não conhecia o Gildo. Às vezes as pessoas vão te olhar diferente lá, ou vão até pedir conselho lá na sua mesa. Gildo, eu tô com problema aqui. Será um prazer enorme, com certeza. Tá bom. Rogério, Fred, eu super agradeço aí, cara, esse momento, assim, Foi maravilhoso, foi legal. Superou minhas expectativas, assim, cara. Você tinha me contado lá como é que ia ser e tal. Eu fiquei aqui, eu sou, né, esse cara meio metódico para as coisas. Vocês estão vendo aqui, né, meus 5 indicadores. Mas foi maravilhoso, foi muito gostoso, foi muito bom. Legal. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. E isso não é nada só para a Ares, hein, meu? Tô acompanhando vocês aí. Obrigado, acho que é uma iniciativa muito propositiva. Acho que ela tem propósito, né? Legal. E tô aqui na torcida, cara. Para vocês dois aí. Sucesso. Show. Cara, obrigado. Muito obrigado. Valeu. Um abração. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Broadcast é um oferecimento de Ares Consultoria Logística. Soluções rumo à eficiência. Superando expectativas a cada entrega.